Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de resistência dos materiais. Como vocês sabem, eu sou o professor André Gomes. E antes de darmos início à nossa resolução do exercício, eu gostaria de destacar que esse exercício aqui eu retirei do livro Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, do Sarkis-Melkonian. Aí aqui eu adaptei um pouco o enunciado, mas eu vou explicar o enunciado, né? No enunciado aqui eu só coloquei: determine a força na haste do cilindro e a reação na articulação. Quer saber a força na haste do cilindro e a reação nessa articulação. Mas na questão vem falando que é um guindaste e ele foi projetado para conseguir levantar 5 newtons. Então esse guindaste ele foi projetado para, aqui no cilindro, realizar uma força, que essa força é capaz de levantar esse braço, quando aqui no gancho tem até um peso de 5 kN. Eu falei newtons, mas na verdade é 5 kN, como está aqui. Então o primeiro passo é a gente interpretar a questão. Vamos lá, vou fazer o diagrama de corpo livre. Aqui é uma articulação que ele não vai permitir essa barra andar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima e nem para baixo. Só vai permitir com que essa barra faça esse movimento aqui, ó, de rotação. Então, é uma articulação, é um apoio, né, de segundo grau, e eu desenhei o símbolo do apoio de segundo grau aqui. Esse cilindro ele faz uma força inclinada, na qual eu coloquei aqui, que faz 37 graus com a horizontal, na qual eu posso decompor em F1y e F1x. E como ele quer saber, né, a reação na articulação, porque ele foi projetado para levantar 5 kN, então já tem uma força aqui também na ponta de 5 kN. E aqui tem as distâncias. E aí, nós temos que verificar para onde que vai ser as forças de reação na articulação. Vamos lá, F1, que eu chamei aqui de F1, ela está inclinada. Então, ela vai ser decomposta numa força para a direita e para cima, certo? Se essa força aqui for para a direita, essa barra tenderia a ir para a direita. Ela só não vai para a direita porque eu tenho uma reação para a esquerda que vai anular ela. Então, uma reação eu já descobri, que é a reação para a direita, que eu chamei de reação horizontal em A, que vai estar para a esquerda, perdão. E essa reação aqui, como que eu chego à conclusão que ela é para baixo? Esse guindaste não foi projetado para levantar esse braço, né, do guindaste, para levantar, fazer esse movimento aqui, quando tem 5 kN. Então, ele vai fazer esse movimento, porém, ele não quer que a barra vá para cima. A barra vai ficar fixa aqui no ponto A. Então, eu tenho que colocar uma força para baixo para anular esse movimento que ele está fazendo para cima, em questão de que a barra não vai se movimentar para cima, ela só vai fazer esse movimento aqui, em torno do ponto A. Ela não vai, vamos supor, soltar desse parafuso aqui, desse pino, e andá-la toda para cima. Só que essa reação aqui, nós vamos ver mais para frente, que se eu convencionar ela para cima, o meu resultado vai dar negativo. E quando o meu resultado dá negativo, quando eu convenciono ela para cima, significa que, na verdade, eu convencionei ao contrário. Mas mais para frente nós vamos ver. Então, o primeiro passo é eu desenhar esse diagrama de corpo livre. Depois que eu desenhei esse diagrama de corpo livre, eu vou fazer a decomposição dessas forças. Eu sei que F1 é F1x e F1y, como está aqui. Eu posso passar o F1y para cá e eu formo o meu triângulo, onde o F1y é o meu cateto adjacente a esse ângulo de 37 graus e o meu F1x é o meu cateto oposto a esse ângulo de 37 graus. Sendo assim, quem vai ser o meu F1y? O meu F1y, como ele é cateto adjacente, ele vai ser o quê? Cosseno, porque é cateto adjacente, de 37 graus
vezes F1. Enquanto o meu F1x vai ser seno de 37 graus, porque ele é cateto oposto, vezes F1. Então, para eu dizer que essa barra aqui está em equilíbrio, eu tenho que atender a 3 condições. Para eu dizer que esse ponto A aqui, ele está em equilíbrio. Nele não pode ter momento, porque ele não vai girar. Na verdade, a barra vai girar em torno dele. E no ponto A também, não pode ter, quando eu somar as forças que estão atuando aqui na barra, né? Não pode ter nem para cima, não pode ter uma força para cima e nem para baixo. As forças têm que se anular. Então, vamos começar com o somatório do momento em A. Quem é o somatório do meu momento em A? Eu tenho duas forças, lembrando que para eu haver momento, eu tenho que ter uma força que ela vai estar numa direção, que ela vai estar a uma distância do ponto onde eu quero calcular o momento, e ela vai estar a uma direção e a um sentido na qual proporcione 90 graus com essa distância. Então, essa força F1y eu vou decompor em F1x e em F1y. Essa força F1 aqui. Essa força F1x, ela não faz momento no ponto A, porque olha só, ela está sendo aplicada aqui, tá? A essa distância aqui. Só que a distância e a força não fazem 90 graus. Agora, a minha parcela F1y, ela está sendo aplicada nesse ponto aqui e ela está fazendo 90 graus com a distância, ou seja, essa força aqui está gerando um momento. E essa força está fazendo o meu ponto A rotacionar no sentido anti-horário. Como a gente já convencionou que todo momento no sentido anti-horário nós vamos chamar de positivo, então como eu calculo o momento proporcionado nessa força? Essa força, eu já disse que é cosseno de 37 graus vezes F1. Por que cosseno? Porque ela é cateto adjacente. Então, cosseno de 37 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Se eu passo F1 para o outro lado multiplicando, eu vou ver que F1y é igual a cosseno de 37 vezes F1. Então, eu coloco a força aqui, né, que o momento é força vezes distância. Então, eu coloco essa força vezes a distância, que é 400. Lembrando que ele não falou que é milímetro nem metro. Por quê? Porque se os dois estiverem na mesma unidade, no final o resultado vai dar o mesmo e vai sair em quilonewtons. O importante é os dois terem a mesma unidade. Então, o exercício ele já parte do pressuposto que tem a mesma unidade, por isso que ele não fornece a unidade. E aí, como essa força está fazendo um momento no ponto A no sentido anti-horário, ela é positiva. Então, por isso que aqui eu não coloquei nenhum sinal, porque já é mais. E agora, essa força de 5 kN, ela também está proporcionando um momento no ponto A. E essa força está fazendo a barra rotacionar em relação ao ponto A no sentido horário. Então, ela é negativa, o momento é negativo. Então, eu coloco menos força vezes distância. Qual que é a força? 5. Qual que é a minha distância? 1.200. É igual a zero. Então, aqui eu só repeti de novo. Agora, eu coloquei o valor do meu cosseno de 37 graus e aproximei até a quarta casa decimal depois da vírgula, vezes F1, vezes 400, menos 6.000, porque eu já multipliquei 5 por 1.200. Agora, eu posso passar o 6.000 para esse lado positivo, e quando eu multiplico 400 por 0,7986, eu acho esse valor aqui aproximado, 319,44. E eu posso passar para o outro lado esse valor dividindo. Por isso que ficou F1 é igual a 6.000 sobre 319,44. Então, a minha força 1 é igual a 18,78 kN. Então, a minha força 1, que é a força na haste do cilindro, é de 18,78 kN. Então, eu já achei a minha força 1.
Agora, como que eu vou fazer para achar a minha reação vertical e a minha reação horizontal? Para um corpo ele estar em equilíbrio, no caso esse ponto A ele tem que estar em equilíbrio, ele não pode andar nem para o lado nem para o outro, e ele não vai rotacionar, porque a barra, né, o braço do guindaste que vai rotacionar em torno dele, então o momento dele é zero, como a gente já colocou. O somatório das forças dele em x também tem que dar zero. E quais são as forças que a gente tem? A gente tem menos a reação horizontal, que vai estar para a esquerda, por isso que é menos, mais F1x, que está para a direita, porque é positivo. F1x ele é cateto oposto desse triângulo aqui. Então, se eu utilizar seno de 37 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, e eu passo F1 para o outro lado multiplicando, eu vou perceber que F1x é igual a seno de 37 graus vezes F1. Então, eu descrevo aqui onde está F1x, eu coloco igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o valor de F1 que eu já achei, que é 18,78. O seno de 37 graus eu coloco aproximado até a quarta casa decimal, então eu só substituir os valores que eu já tinha ou consegui encontrar. E aqui eu multiplico um pelo outro, passo para o outro lado, vai ficar negativo também. Mas como menos RH está negativo, eu posso multiplicar por menos 1, então eu encontro aqui a intensidade da força, que é 11,30 kN. André, por que esse resultado aqui deu um valor positivo, só que a minha força está para a esquerda? Por quê? Porque, gente, ó, no início da equação, eu já simbolizei aqui ó, que ela está para a esquerda, que ela é negativa. Então, quando eu convencionei aqui que ela já era negativa, que ela estava para a esquerda, eu vou achar um resultado positivo, que esse resultado está confirmando que o que eu convencionei está certo, que na verdade a força é para lá. Entendeu? Então vamos lá. Então agora a gente achou a reação A. A reação horizontal A. Agora a gente tem que achar a reação vertical em A. E aí, que eu falei, né? No início eu deduzi que ela é para baixo. Vamos ver se ela é realmente para baixo. O somatório de Fy tem que ser igual a zero. As forças na vertical tem que dar zero para que essa barra não ande ela para cima e nem para baixo. Então, vamos lá. Eu convencionei que a minha reação vertical em A é para baixo, então ela é negativa. Então, quais são as forças que eu tenho? Eu tenho menos RVA mais F1Y menos 5 é igual a zero. F1Y é igual ao quê? Cosseno de 37 vezes F1. Menos 5 é igual a zero. Então, aqui eu substituo os valores. E uma outra forma, gente, de ter certeza que essa reação aqui também é para baixo. Olha só. Se eu multiplicar, se eu descobrir o valor de F1y, que é cosseno de 37 vezes F1, vai dar um valor maior que 5. Ou seja, para cima tem uma força maior que 5, para baixo aqui tem uma força de 5. Então, para eu equilibrar essa equação, essa reação aqui tem que ser para baixo. Uma outra forma da gente ter certeza que ela é para baixo. Mas então vamos lá. Agora, quando eu multiplico, eu posso multiplicar esse número por 18,78, subtrai de 5, vai dar um valor positivo, né? Vai dar aproximadamente menos 10, e eu jogo para o outro lado negativo. Aí, como vai ficar menos RVA é igual a menos 10, eu multiplico por menos 1, eu acho que RVA é igual a 10. Então, novamente, por que deu um valor positivo? O valor positivo é para confirmar que o que eu convencionei aqui está certo, que ele é para baixo. Se ele desse negativo, significaria que o que eu convencionei, na verdade, foi errado e que a força estaria agindo ao contrário, estaria para cima.
como vamos dizer, se eu tivesse convencionado ele para cima, aqui seria mais RVA. Aí no final daria o que? Esse número aqui daria 10, ficaria RVA, que estaria com sinal positivo, é igual a menos 10. Como eu convencionei que a força é para cima, o resultado me daria um resultado negativo para falar, olha só, o que você convencionou é o contrário, na verdade, está errado. Então, quando eu tenho essa equação aqui, o somatório de Fy é igual a zero. Quando eu já convenciono aqui tudo correto, o que é para cima eu coloco positivo e o que é para baixo eu coloco negativo, o meu resultado vai dar positivo, para afirmar que o que eu convencionei está certo. Então, lembrando, a gente tem essa forma aqui de achar que ele é para baixo. Raciocinando pela questão, a gente tem uma outra forma, a partir do momento que eu encontro quem é F1y. É só eu ver, se F1y for maior que 5, né, teria uma força sobrando para cima. Então, eu tenho que anular com uma força para baixo. Tem esse jeito de descobrir que a reação é para baixo. E o outro jeito é, se eu convencionar errado, o meu resultado no final vai dar negativo para me mostrar que é o contrário. Então, assim, a gente termina esse exercício. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e qualquer dúvida pode perguntar a mim.